Boa noite, mais uma quarta-feira nos encontramos para juntos louvarmos ao Senhor e também aprendermos da sua palavra e intercedermos uns pelos outros e principalmente por essa situação ao qual estamos passando e que com certeza irá passar e nós ainda daremos muitas honras e glórias ao nome do Senhor. Então, como nós sempre fazemos, sendo um culto de oração, vamos iniciar orando. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, mais um dia o Senhor nos permite nos reunirmos novamente, cada qual em seus lares, para juntos ouvirmos da Tua palavra e juntos intercedermos, ó Deus, disponibilizarmos um tempo para que possamos orar em conjunto, para que o Senhor saia da nossa terra, ó Pai, para que o Senhor interceda sobre a vida de cada um dos Teus filhos e principalmente aqueles que estão acometidos desse vírus ou de outras enfermidades, ó Deus, que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida de cada um. Lembrando sempre aqui dos profissionais, tanto da área da saúde, da segurança, do transporte, ó Deus, que também tem se colocado à disposição de trabalhar, exercendo assim a sua profissão, não só como um profissional, mas também com amor a essas vidas que estão perecendo, ó Deus, por causa dessa enfermidade. E aqueles, ó Pai, que têm levado, transportado o alimento e tudo aquilo que necessitamos para os mercados, a segurança, ó Deus, que tem que estar atenta sobre tudo que tem acontecido. Pai, estenda a sua mão sobre a vida de cada um, seja os profissionais que estão à frente, seja aqueles que estão nesse mundo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e haja com graça sobre a vida de cada um. Que seja um tempo, Deus, onde possamos cada dia mais falarmos do Teu amor, para que as pessoas entendam, Deus, que o fim está bem próximo e bem mais próximo do que já esteve. Pelo menos os sinais têm nos dito isso, têm nos apresentado isso. Sabemos que é o princípio das dores, que muitas coisas poderão acontecer ainda no decorrer desse tempo, mas que o Senhor tenha misericórdia, nos livre, Deus, como a Tua palavra nos diz, que os Seus anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem e o amam, e que possamos ter essa confiança, sabendo que o Senhor está conosco. Assim eu oro e agradeço, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. A continuar desse culto de oração, nós vamos ouvir agora um cântico, e após o cântico nós vamos refletir um pouco na mensagem do Senhor. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ok? Já ouvimos um cântico que falou aos nossos corações. Agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E antes de irmos propriamente para o texto, eu gostaria de imaginar com vocês algo que vocês pudessem pensar junto comigo e projetar isso na sua mente. Durante um tempo, a gente passa estudando, adquirindo conhecimento, e durante esse tempo que nós vamos adquirindo conhecimento, em determinadas ocasiões nós precisamos prestar uma prova sobre tudo aquilo que nós aprendemos. Não para que as pessoas venham nos avaliar sobre uma questão ética ou moral, mas para avaliar sobre tudo aquilo que foi ensinado e para avaliar também aquilo que foi aprendido sobre os alunos que participaram de um curso. Recentemente nós participamos do Enem, alguns participaram, na verdade, e esse Enem existe uma condição que é você chegar no horário, passou daquele horário, não tem mais uma chance de você entrar no local onde está sendo aplicada a prova do Enem. E existe um tempo também do início da prova ao término da prova. Então, as pessoas que ali estão, elas estão ali porque foram contratadas para cumprir um tempo, para avaliar a conduta de cada um dentro do que eles vão ali fazer, mas tudo isso existe um tempo de início, um tempo de fim, e quando dá o tempo, não existe uma carência para isso. Acabou o tempo, você tem que entregar a sua prova, seja ela onde estiver, respondidas as questões, se todas ou não, mas você precisa responder. Assim é também com as nossas vidas. Nós temos um tempo e durante o tempo de vida nós somos alertados, somos ensinados sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer, tudo aquilo que nós precisamos ser. E o texto que eu quero que vocês acompanhem comigo nessa noite tem a ver com essa questão de tempo. Só que nós estamos lidando com tempo, um tempo que é o nosso tempo, Cronos, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E também estamos lidando com uma questão que é de paciência. Alguém que é paciente conosco, mesmo nós não dando a devida atenção que deveríamos dar. Então o texto vai nos trazer essa reflexão nessa noite para cada um de nós. E o texto se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, do seu versículo 1 ao versículo 14. Como nós vamos explanar os versículos, eu quero pedir que você leia comigo somente o versículo 9, por enquanto. E a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Vamos mais uma vez buscar a face do Senhor e a instrução do Santo Espírito de Deus. Pai, mais uma vez queremos pedir a Tua orientação sobre o texto que vamos trabalhar nessa noite, para que traga para nós, ó Deus, a clareza que precisamos ter a respeito dos ensinamentos dele, e também, ó Deus, traga para nós a edificação e o discernimento para podermos viver uma vida não só conhecendo daquilo que precisamos fazer, mas, além de tudo, pôr em prática para que possamos ser diferentes nesse mundo. Fale conosco nessa noite, ó Deus, e nos ajuda a compreendermos o texto e viver de acordo com a Tua vontade. Assim eu oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Portanto, queridos, como a gente fala de uma questão de tempo, de uma questão
de paciência, nem todo mundo tem paciência com todas as coisas. Vivemos um mundo que é o mundo do fast food, tudo para ontem, tudo rápido, porque não se há tempo para nada. Mas o texto vai trabalhar 3 questões bem pertinentes para a nossa vida. Então, eu denominei essa mensagem como o Senhor das promessas, que age pacientemente para que ninguém pereça. Então, nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, o Senhor nos faz lembrar. Em segundo lugar, o Senhor não está limitado. E em terceiro lugar, o Senhor não limita. O que isso tem a ver? Então, vamos começar pelo primeiro tópico, que é o Senhor nos faz lembrar. E, para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo até o versículo 7. Então, ele diz assim: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, e ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. O que o Senhor está nos dizendo através da vida de Paulo, que foi inspirada para escrever esse texto? Ele está dizendo que o Senhor está nos fazendo lembrar a todo momento, e Ele nos faz lembrar a partir do momento que nós lemos a palavra do Senhor, à medida que nós vamos meditando na palavra do Senhor e vamos entendendo o que o Senhor fez desde lá do Antigo Testamento até o dia dos apóstolos e até os dias em que estamos vivendo hoje, lembrando sobre aquilo que o Senhor vem nos alertando e vem nos mostrando que um dia acontecerá. Não quero dizer aqui que esses acontecimentos é o fim dos tempos, mas é os sinais de que o fim dos tempos está bem próximo. Então ele vai falando que tanto falou pelos profetas do Antigo Testamento, como tem nos anunciado através dos apóstolos, tudo aquilo que nós precisamos saber. Então ele trabalha lembrando, trazendo à nossa mente aquilo que precisamos aprender todos os dias. A partir do versículo 3 ele diz: Sabei antes de tudo que os últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, ou seja, pessoas zombando sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, sobre tudo aquilo que Paulo está dizendo, que nessa segunda carta ele está nos lembrando daquilo que ele já fez por cada um de nós. Lembrando que chegaria um tempo onde seria o fim, que ele enviaria Jesus para que nós pudéssemos nos reconciliar com ele através de entendermos o caminho, e só existe um caminho, e esse caminho é Jesus, e ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então ele está nos ensinando e nos relembrando tudo aquilo que já havia sido feito no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no tempo que nós estamos vivendo agora, onde não temos mais os apóstolos, mas onde o Senhor tem levantado pastores e outros líderes para liderar e ensinar o povo, instruir o povo segundo a sua palavra. A partir do versículo 5 ele diz: Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Ou seja, o mundo já foi destruído uma vez por água. E por que esse mundo foi destruído? Exatamente pelos mesmos motivos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pela rebeldia do povo, pela ignorância do povo, pela zombaria do povo em relação a um Deus santo, um Deus que não admite nada contrário à sua palavra, um Deus que não divide a sua adoração com ninguém. Nós devemos adorá-lo e unicamente adorar a Ele, mas as pessoas têm zombado sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos feito lembrar, sobre tudo aquilo que a palavra de Deus relata dos feitos de Deus, os feitos de Jesus enquanto aqui esteve,
para que pudéssemos nos religar com o Senhor, a maneira como o Senhor nos deu a condição de podermos nos tornar não somente criação, mas criatura, nova criatura em Deus, através de entendermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, o primeiro ponto dessa mensagem fala sobre o Senhor nos faz lembrar. Nos faz lembrar todas essas coisas, inclusive aqueles que nesse tempo têm zombado do Senhor. Aqueles que aqui nesse tempo ainda não creem que existe Deus, que existe Jesus e qual foi o motivo pelo qual ele veio a esse mundo. Esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico dessa mensagem. O segundo tópico dessa mensagem, que tem a ver com o Senhor das promessas, que age pacientemente para que ninguém pereça, é: o Senhor não está limitado. Olhe comigo no versículo 8. Ele diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, aquilo que para muitos, e principalmente aqueles que têm zombado do Senhor, parece que nunca vai acontecer, porque já se passou tanto tempo e nada aconteceu em relação à volta de Jesus Cristo. Mas o que acontece é que aquilo que para nós parece ser tanto tempo, para Deus pode ser um piscar de olhos, porque Deus não está limitado no tempo que nós estamos limitados. O nosso tempo é um tempo cronos, que vem de cronômetro, que tem a ver com 24 horas, um dia de 24 horas. O tempo de Deus é um tempo chamado Kairos, que não tem limites, nem de princípio e nem de fim. Então Deus não está limitado ao nosso tempo. Então, para nós, o que parece ser muito tempo, para Deus é como se fosse ontem, é como se fosse nesse exato momento. Então, o fato dele voltar não quer dizer que nós não devemos esperar com temor, com obediência, com adoração ao Senhor, porque isso vai se concretizar. Porque assim como Ele é um Deus de promessa e cumpre todas as suas promessas, mas Ele é um Deus que age de uma forma paciente. Então Ele está no terceiro tópico dessa mensagem dizendo: o Senhor não limita. E agora nós entramos no versículo do qual nós iniciamos lendo, que é o versículo 9. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, o terceiro tópico dessa mensagem, onde o Senhor das promessas, que age pacientemente para que ninguém pereça, Ele não está limitando um número de pessoas limitada para entrar no seu céu, porque até hoje Ele está agindo de forma paciente, não uma forma cumprindo um requisito de horário. Ele tem sim o seu dia, a hora, o mês, o ano em que Jesus voltará para buscar a sua igreja, mas Ele está sendo paciente a ponto de permitir que até esses que têm zombado dele tenham a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. E também aqueles que um dia serviram, um dia levantaram suas mãos ou oraram aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, e que nesse tempo virou as costas para Deus, para tudo aquilo que aprendeu, para tudo aquilo que conheceu, e que está distante dos caminhos do Senhor hoje, mas que sabe quais são os caminhos, sabem quais são as implicações sobre uma vida distante do Senhor. Então o Senhor está agindo de forma paciente, para que até esses também possam ter tempo de rever suas vidas e assim entregá-la por completo ao Senhor, sem restrições, para que possa também herdar o céu que o Senhor foi nos preparar, que está relatado no Evangelho de João, capítulo 14. O céu, o local que Ele foi preparar para cada um de nós. Então, portanto, o Senhor das promessas, que age pacientemente para que ninguém pereça. Em primeiro lugar, o Senhor nos faz lembrar tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele ainda fará e que nós ainda não vimos, achamos que já vimos tudo, mas não vimos. Isso é só o princípio de algumas coisas que acontecerá até o fim dos tempos. Em segundo lugar, o Senhor não está limitado, então, ou seja, não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus, que
que faz com que as coisas aconteçam. E o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus, que para nós parece ser muito tempo, pode ser um dia, uma semana, algumas horas. Então, o nosso tempo não tem nada a ver com o tempo de Deus. E em terceiro lugar, o Senhor não limita. Ele quer que todos venham a se arrepender. Ele não está dizendo aqui só A, B, ou só classe social alta, baixa. Não. Ele está dizendo mas que todos venham a se arrepender. Para que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Isso tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com a sua vida. Precisamos, sim, refletir na palavra do Senhor. Precisamos atentar a tudo aquilo que está sendo falado nos dias de hoje. Saber e ter discernimento da palavra para poder discernir o que é certo e o que é errado. Porque também, nesse tempo, se levanta pessoas falando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Falando aquilo que vem da própria pessoa. Aquilo que favorece o seu ego, aquilo que favorece a sua vontade. Mas quando pregamos a palavra de Deus e falamos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é um alerta de Deus, aquilo que é uma instrução de Deus, um mandamento de Deus, precisamos estar atentos para refletirmos sobre as nossas vidas. O interessante é que essa mensagem, ou esse texto, começa falando de lembrança, do Senhor nos lembrando. E eu quero repetir aqui mais uma vez o versículo 1 e 2. Ele diz: amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Então ele inicia esse capítulo 3, a segunda carta de Pedro, falando que ele quer nos lembrar, para que recordemos sobre tudo aquilo que foi escrito para cada um de nós. Mas ele termina o capítulo 3, a partir do verso 10, nos alertando. E eu convido você a virar a sua página e ler comigo do 10, versículo 10 ao versículo 14 do capítulo 3. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? É uma pergunta que ele faz a mim e a você. Que tipo de pessoas deveis ser? E ele responde: pessoas que vivem em santidade e piedade. Meu irmão, minha irmã, como tem estado sua vida diante do Senhor? Se você sabe que todas essas coisas acontecerão, aquelas que já estão relatadas e aquelas que o Senhor não relatou, mas que com certeza acontecerá. E uma delas, que ainda não aconteceu, é a volta de Jesus Cristo. Se ainda não aconteceu, está bem perto de acontecer. E ele continua a partir do versículo 12: aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Ou seja, o Senhor não vai mais acabar a terra como ele acabou, por causa da impunidade do povo, por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência do povo, com água, mas vai acabar com fogo. E ele diz no versículo 13: nós, porém, ou seja, eu e você, já entregamos a vida a Cristo. Segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculado e irrepreensíveis. Então o Senhor começa nos lembrando, e ele termina no versículo 14, nos alertando sobre como devemos ser, como devemos nos postar, qual é a nossa postura como cristão diante de todas as situações, inclusive essa que tem desesperado, que tem desanimado, que tem deixado as pessoas sem um rumo, sem um norte. E ele diz: pessoas que vivem
em santidade e piedade. Se você conhece a palavra de Deus, se você já entregou sua vida a Cristo, você sabe que Jesus está bem próximo de voltar. E sabe também qual é a sua obrigação, qual é a minha obrigação, qual é a nossa obrigação, que é de pregarmos a todos quantos ainda não ouviram de Jesus, a tantos quantos já ouviram e não deram a mínima atenção para a palavra do Senhor. Nunca houve um tempo tão pertinente como esse. Estamos passando sim uma dificuldade, mas ela vai passar. E o mundo vai continuar. E ele não pode continuar como estava antes. Ele tem que continuar diferente. Porque o Senhor é paciente. E Ele está dando um tempo para que ninguém pereça, mas que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Portanto, queridos, eu e você temos essa incumbência. Não negligenciemos o Senhor das promessas, que age pacientemente para que ninguém pereça. O Senhor está dando um tempo para mim, para você. Para mim, que já entendi Cristo como Senhor e Salvador. E para você, que talvez esteja longe dos caminhos ou que ainda não fez uma decisão ao lado dele. Reflita na sua vida e volte a ter comunhão com o Senhor. Abaixe a sua fronte. Pai nosso, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que traz à nossa memória tudo aquilo que precisamos lembrar, tudo aquilo que precisamos aprender todos os dias, ó Pai, para ficar guardadas nos nossos corações, para que coloquemos em prática no nosso dia a dia e que aprendamos, ó Deus, a fazer e cumprir a tua palavra como prática de regra e fé na nossa vida. Portanto, Deus, te agradecemos por esse alerta, por essa lembrança e por poder, ó Deus, pelos meios das redes sociais, também levar essa palavra até no seu lar e até ao lar daqueles que também não conhecem do Senhor, para que eles possam refletir em suas vidas e assim fazerem uma decisão de servir a Cristo, sem olhar para trás e viver sempre cumprindo os seus mandamentos. Assim eu oro e te agradeço, pois oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Agora você que está na sua casa, é o momento de você dedicar um tempo. Quanto tempo? Não sei. O tempo que você achar pertinente, para que oremos sobre essa situação, para que o Senhor coloque a sua mão sobre essa situação e cesse essa praga no mundo, para que nós possamos voltar a nos unir e estarmos juntos nos templos do Senhor, para pregarmos a sua palavra, adorarmos ao Senhor, nos relacionarmos como estávamos nos relacionando até bem pouco tempo, e também por aqueles, ó Deus, que estão acometidos não só desse vírus, mas de tantas outras enfermidades, e principalmente a enfermidade da alma, que vai levá-los para o inferno. O problema não é morrer acometido desse vírus. O problema é morrer desse vírus ou de qualquer outra enfermidade ou de qualquer outro jeito, sem ter Cristo no coração. Pense nisso e ore por tudo e por todos e por esse mundo. Assim eu oro, agradecido pelo que o Senhor já tem nos feito, e eu quero que você ore também, agradecendo ao Senhor pelo que Ele já fez pela sua vida e pelo que Ele ainda fará pela sua vida e através da sua vida e através da vida de todos aqueles que já entregaram sua vida a Cristo. Deus os abençoe.